Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir alguns julgamentos. Um coletor de lixo que foi atropelado por um trator vai receber pensão de 100% da remuneração. A decisão é da primeira turma. De acordo com o processo, o empregado foi atropelado por um trator conduzido por um colega de trabalho. Devido a uma fratura no fêmur, o trabalhador acidentado teve de ser submetido à cirurgia. Após o tratamento das lesões, ele foi realocado na função de ajudante de conservação e limpeza, mas pediu na Justiça o pagamento de pensão no valor de 100% da remuneração que recebia pela atividade desempenhada antes do acidente. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Espírito Santo, manteve a sentença que havia condenado a empresa ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$ 15 mil, além de pensão mensal por danos materiais em valor equivalente a 25% da última remuneração. O coletor, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, que teve outro entendimento, e aumentou o valor da indenização. O relator na primeira turma, ministro Hugo Scheuermann, citou o artigo 950 do Código Civil, que diz: se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá a pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu. Se o empregado está incapacitado para o serviço que prestava antes do acidente, o percentual a ser considerado é 100%. É com base no artigo 950 do Código Civil, que é a restituição integral, e faz referência ao ofício exercido, ou seja, à profissão que a vítima exercia. O ministro explicou que o grau de incapacidade total ou parcial deve ser aferido com base na função exercida pela vítima. Segundo o relator, isso não se altera pelo fato de o empregado poder desempenhar atividades distintas ou ser readaptado pelo INSS. O relator, então, aumentou o percentual da pensão mensal para 100% do último salário recebido pelo profissional. A decisão foi unânime. A sétima turma decidiu que é de competência da Vara do Trabalho de Chapecó, em Santa Catarina, julgar a ação ajuizada por uma administradora de obras que prestou serviço em estados diferentes. A empregada havia ajuizado reclamação trabalhista em Chapecó, Santa Catarina, local em que reside. O processo envolvia 3 empresas para as quais trabalhou como administradora de obra: a Matec e a General Motors, em Santa Catarina, e a empresa Iara Fertilizantes, no Rio Grande do Sul. Após sentença contrária à competência da Vara de Chapecó para julgar a ação, a profissional recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, que abrange o estado de Santa Catarina. O TRT havia mantido a sentença contrária à competência da Vara de Chapecó e determinado a remessa do caso para a cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. O Tribunal Regional seguiu o entendimento de que, em razão das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, as audiências estavam sendo realizadas por meio de videoconferência em todo o território nacional, o que afastava a alegação da administradora de que não teria recursos para se deslocar do local da prestação de serviços. A empregada levou o caso ao Tribunal Superior do Trabalho. Segundo o relator na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, a regra da competência territorial, prevista no artigo 651 da CLT, pode ser flexibilizada para assegurar o acesso à justiça. Ele ressaltou que, no caso de a empresa que exerce atividades em diversas unidades da federação, deve prevalecer a competência prevista no parágrafo 3º do artigo 651 da CLT, de forma ampliativa, que dá ao empregado a opção de ajuizar a ação no local que considere mais acessível. A decisão foi unânime. E a gente encerra o giro de notícias com o destaque da terceira turma. Uma empresa de telemarketing foi condenada em processo trabalhista por punir operadora em razão de apresentação de atestado médico. Na reclamação trabalhista, a empregada disse que a apresentação de atestados médicos resultava em má avaliação dos operadores e, por consequência, em advertências e perda das folgas aos sábados. Inconformada com as penalizações, a profissional pediu na Justiça indenização por danos morais.
Em primeiro grau, o pedido não foi aceito porque o juízo considerou que a supressão de folga-prêmio não extrapola o poder diretivo da empresa. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins, manteve a decisão por entender que, embora fosse prática corriqueira, a medida por si só não gera dano moral a ser indenizado. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso de revista da atendente na 3ª turma, ministro Agra Belmonte, explicou que, segundo a jurisprudência do TST, o dano moral nessa circunstância decorre da natureza da situação vivenciada, não havendo necessidade de prova cabal do abalo sofrido pelo empregado. Para o ministro, a empresa extrapolou os limites do poder diretivo ao impedir que empregados usufruam de direitos ou comprometam a própria saúde. O que eu aqui vislumbro, presidente, em síntese, é que a conduta da empresa de utilizar atestados médicos apresentados pelos empregados para comprometer as suas avaliações e, com isso, puni-los com a supressão das folgas aos sábados, é uma conduta abusiva que está inserida na classificação de assédio moral. Assim, por unanimidade, a turma deu provimento ao recurso da trabalhadora e fixou o valor da indenização em R$10 mil.